Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para o principal desafio da segunda gestão do governador Eduardo Leite, a educação. Não é só um desafio do governo, mas um desafio do próprio estado do Rio Grande do Sul. Por que travamos tanto? Por que historicamente claudicamos, piorando os indicadores de qualidade, mesmo investindo mais? Por que saímos do topo e caímos tanto ao longo de décadas? Nenhum gaúcho pode dormir com um barulho desses. Então, mais do que diagnóstico, o que nós podemos fazer, governo e sociedade, de imediato para mudar essa tendência sem mais rodeios? E por isso o outro olhar de hoje será o olhar da principal capitã dessa tarefa de águas revoltas, a secretária estadual de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira. O seu nome é a aposta de continuidade, o que é uma novidade também na área da educação, a continuidade da gestão do governador Leite para comandar essa jornada. Eu estava lendo, professora secretária, a professora Raquel é goiana, mestre PhD em Linguística, graduada em mestre em Letras, também pós-doutorado em Língua e Cultura, muitos serviços prestados para a educação. Nos últimos 20 anos foi secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Cidadania e Esporte em Goiás. Também foi conselheira do Conselho Nacional de Educação, deputada federal por Goiás por 8 anos e coordenadora da Escola de Formação de Professores de São Paulo. Secretária, em primeiro lugar, bom dia e obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Talvez o seu tempo seja o mais caro do estado hoje. Muito bom dia, Kleber. Muito bom dia a todos que nos acompanham aí na Rádio Bandeirantes. É um prazer enorme estar discutindo esse outro olhar e você está me atribuindo muito ser capitã desse time, porque, na verdade, Kleber, a gente vive um momento hoje em que a educação finalmente entrou na pauta da sociedade. O governador Eduardo Leite, durante a campanha e agora no governo, tem dito que a prioridade do governo dele é a educação. O deputado Vilmar Zanquim, quando tomou posse como presidente da Assembleia Legislativa, claramente se posicionou como tendo a educação como prioridade. Existe hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um pacto pela educação da sociedade civil, que tem 1.600 CPFs que se comprometeram com um pacto pela educação. Então, a gente tem o governo, o legislativo, a sociedade civil e, principalmente, Kleber, nós temos escolas completamente comprometidas com a mudança, comprometidas com esse mundo novo, com esse outro olhar que se dá hoje à educação. Então, eu estou muito feliz, eu acho que é um momento muito bom. Secretária, eu não quero ficar falando, se a senhora me permite, tanto de diagnóstico, mas acho que nós temos que começar um pouco por ele, né? Aqui no Rio Grande do Sul se diz, onde é que é o furo da bala, né? Qual é o principal problema? Queria ouvir da senhora um panorama, assim, em geral, da educação gaúcha, tanto quanto possível em 3, 4 minutos, né? Mas uma leitura de cenário da senhora sobre a situação atual da educação gaúcha. Olha, a educação do Rio Grande do Sul, em 2005, quando começamos a medir as metas da educação, que são as chamadas metas do IDEB, eu sou fundadora do Todos pela Educação. Então, eu estava lá em 2005, no comitê técnico que criou as metas. A ideia, Kleber, era o seguinte: estamos em 2005, em 2022 é o bicentenário da educação, vamos comemorar a verdadeira independência do Brasil, comemorando a independência educacional. Para isso, a gente tem determinadas metas a serem atingidas até 2022, e essas metas foram feitas em função das
dos níveis de aprendizagem dos países desenvolvidos. Portanto, a gente tem que lembrar que mesmo quando a gente fala das metas do IDEB, que a gente está abaixo, a gente está falando em metas que eram de 2005, na Europa, nos países avançados. Então, a gente tem um atraso histórico. Nós só no país todo. No país como um todo. O Brasil só conseguiu universalizar o ensino fundamental, que é a educação primária, que se chama em inglês, no final do século XX. Todo o resto do mundo, no final do século XIX, já havia universalizado a elementary school, que é a escola elementar, que é o nosso fundamental. Então, nós entramos com pelo menos 100 anos de atraso nesse jogo. Foi apenas em 94, quando o ministro Paulo Renato era ministro da Educação. Gaúcho, e olha, um orgulho para o Rio Grande do Sul, foi um excepcional ministro, na minha opinião, o melhor ministro que o Brasil teve, né? Mas foi quando ele teve coragem, e teve muitas reações contrárias a isso, ele teve coragem de dizer: a prioridade do MEC agora é a educação básica, porque até então o MEC só se preocupava com as universidades federais. Então foi a partir daí, do final dos anos 90, que de fato a educação básica entrou na pauta, entrou como muito importante, nunca como prioritária, porque prioritária é o seguinte: se você tem que fazer uma escolha entre dois, o que é prioritário é o escolhido. A educação passou a ser muito importante, mas ainda não prioritária. E aí, o que aconteceu no Rio Grande do Sul? 2005, o Rio Grande do Sul era o terceiro estado nas metas de educação do IDEB. Quando eu cheguei aqui, era o 15º. E houve uma queda gradual, paulatina. Em 10 anos... de terceiro para o 15º. A que eu atribuo isso? Em primeiro lugar, a falta de continuidade dos governos. Foi muito ruim para o Rio Grande do Sul, para a política educacional gaúcha, você ter rupturas. Entrava um secretário, fazia algumas coisas, o outro desfazia. E não tem como não pensar a educação no longo prazo, né? Não é tiro curto. O Brasil tem duas políticas de sucesso na área da educação, Kleber. A alfabetização do Ceará, ensino médio em tempo integral de Pernambuco. As duas estão em funcionamento ininterruptamente há mais de 20 anos. Então, foi preciso um período de 20 anos para que elas se mostrassem como políticas educacionais de sucesso. O Rio Grande do Sul nunca teve isso. E o Rio Grande do Sul também me chamou a atenção, quando eu cheguei aqui, uma desigualdade muito grande entre a rede pública e a rede privada. É a maior desigualdade do Brasil. Eu estranhei muito, porque em Goiás a rede pública tem um desempenho muito próximo da rede privada. E a minha surpresa maior foi quando eu descobri que isso era meio que normalizado. As pessoas achavam que era normal que a rede pública estava uma coisa assimilada. E não é. A rede pública não pode, não deve, não tem que ser pior do que a rede privada. É uma rede que tem mais desafios, ela é mais complexa. A rede privada tem o benefício de famílias de nível socioeconômico mais alto, com facilidades para os filhos, e a gente sabe que o nível de aprendizagem das crianças é muito diretamente vinculado ao nível socioeconômico da família e, principalmente, Kleber, ao nível educacional da mãe. Esses são os dois elementos que determinam o nível de aprendizagem do aluno. Então, no sistema privado, você tem o benefício de uma família que apoia, que ajuda, que se o aluno tem dificuldade, arranja um aluno particular. E na rede privada, nós temos que ser a força compensatória ao que a família não tem, para que a criança desenvolva. A senhora está falando aqui, então, como uma das principais causas de um problema político, né? A falta de continuidade política. Eis que agora surge uma oportunidade de, pela primeira vez na história, ter essa oportunidade de continuidade. Não temos o direito de errar. Inclusive pela sua escolha, né? E o que vem por aí, secretária, em termos da sua prioridade de atenção? Olha, nesses últimos quase 2 anos que eu fiquei aqui, nós trabalhamos muito
uma primeira coisa que era fortalecer o sentimento de um sistema coeso. A secretaria tinha algumas escolas muito soltas, assim, enfim, a gente criou hoje Uma governança. uma governança que facilita a implementação de uma política pública, porque a política pública tem que nascer no órgão central, ouvidas todas as partes, claro, mas ela tem que ser cascateada para as regionais, ser cascateada para os diretores de escola, ser cascateada para o diretor, para chegar no aluno. E hoje a gente tem esse sistema com uma coesão mais forte, um sentimento de pertencimento. Mas ainda não chegamos, de fato, na sala de aula. Eu faço, por exemplo, uma live. Jornada Pedagógica do ano passado, 750 mil visualizações. O que disso retornou, de fato, em mudança na sala de aula? Então, daqui para frente, né, nos próximos anos, o nosso trabalho... Eu tenho mania de trabalhar com mantras. Então, esses 2 anos, o primeiro mantra era: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. É a noção do sistema. O mantra daqui para frente é: cada escola, cada aluno, cada dia. E nós já estamos agora, mesmo nesse período de nem retomada oficial, trabalhando nesse acompanhamento através de um programa de recuperação que nós criamos e que deu muita polêmica, muita discussão, mas que é absolutamente necessário. Se você me permite, eu até gostaria de explicar o que é esse programa de recuperação. Por favor. Quando você me perguntou o que me chamou atenção, além da desigualdade, me chamou atenção o alto nível de reprovação na rede gaúcha. Não vou pegar dados da pandemia, que a situação foi toda atípica. 2019, 29%, quase 30% de reprovação dos alunos do ensino médio. Isso não existe em nenhuma rede do Brasil, nem do mundo. É muita. Para você ter ideia, em 2019, 121 mil alunos foram reprovados. 22 mil nunca voltaram. Então, 22 mil alunos que abandonam... jogados para fora do exatamente. sistema. Eles vão, num primeiro momento, trabalham na informalidade, aplicativo, depois eles passam para a marginalidade, para a criminalidade. E o que acontece? Por que isso é grave num estado como o Rio Grande do Sul, Kleber? O Rio Grande do Sul tem 1.027.000 jovens entre 18 e 24 anos. Desses 1.027.000, 256 mil já são nem estudam e nem trabalham. Ou seja, é quase 10% do universo, que hoje é a coisa mais preciosa que o Rio Grande do Sul tem, porque o estado foi o primeiro do país a virar a chave da janela demográfica, ou seja, nós temos hoje menos crianças nascendo do que idosos vivendo. Então, 18 a 24 mil é a força produtiva e contributiva do Estado. E nós temos que entender que o mundo do século XXI é muito diferente do mundo anterior, e isso foi escancarado na pandemia. Os empregos estão desaparecendo. A previsão é que 2 milhões de empregos desapareçam. Só que outros 2 milhões serão gerados, mas exigindo novas competências e novas habilidades. Eu atendo muitas empresas da área de tecnologia que elas gritam por demanda de força de trabalho nessa área de tecnologia. Exatamente. A história da humanidade é assim. Os lampiões, os acendedores de lampião devem ter ficado muito bravos com a eletricidade, como agora muita gente, o emprego vai desaparecer. Então, a escola precisa hoje de dar novas competências, novas habilidades para essa juventude. E no estado como o Rio Grande do Sul, essa força produtiva vem exatamente da juventude. Um outro dado preocupante: se você pega o recorte de alunos que deveriam estar no ensino médio, o estado tem 430 mil alunos entre 15 e 19 anos. Desses, 75% está no ensino médio. É um nível baixo comparado com o Brasil. No Brasil, 80%, 85%. Então, a gente já tem também menos alunos na idade de ensino médio que deveriam estar na escola.
Desses 75%, Kleber, 82% estão na rede estadual, 11% na rede privada, 7% aí distribuída entre a rede federal e as municipais. Então, a rede estadual, 82% de quem deveria estar no ensino médio, é onde repousa, repito, o que há de mais nobre do Estado, que é o seu capital humano, que são as pessoas. E aí, de repente, o ano passado, eu descubro que o sistema daqui, também um pouco diferente de outros lugares, só tinha 2 opções. Acima de 5 aprovado, abaixo de 5 reprovado. Por isso que o Estado reprova números tão grandes. E eu mudei o sistema, e hoje a gente tem acima de 5, o aluno está aprovado, abaixo de 5 ele está em recuperação. O que é esse em recuperação? Isso deu bastante polêmica, deu né, muita secretária? polêmica. Com uma tentativa de aprovar muito alunos para longe. melhorar os indicadores de educação. Foi uma crítica que se fez. Eu sou a pessoa que menos importa com o índice. Eu só levo o índice a sério se ele representa, de fato, aprendizagem e qualidade. O que acontece? De repente, eu vejo 154 mil alunos da rede estadual caminhando para o precipício e eu falo, eu não vou fazer nada, eu vou assistir inerte e passiva ao que está acontecendo, vamos tentar recuperar alguns. Orientei os professores em dezembro a chamarem os seus alunos abaixo de 5 em recuperação, passarem um plano de estudo para eles estudarem sozinhos nas férias, porque é mês de férias dos professores, mas os alunos tinham oportunidade de estudar. Fiz live, inclusive com mães e pais. Falei, mãe, o professor fez a tarefa dele durante o ano, agora a família tem que entrar. Você tem uma tia, você tem uma irmã que é professora, pede para ajudar o aluno. Fizemos uma mobilização. E aí, deu resultado, secretário? Vou saber agora, porque, porque isso não acabou. O mês de janeiro foi para isso. Entendi. Agora, semana que vem, depois de amanhã, entre o dia 8 e o dia 17, nós teremos, em todas as escolas onde há alunos em recuperação, aulas de recuperação presenciais. O que é isso? Nós estamos criando dentro da escola pública, Kleber, o professor particular para o aluno que está em dificuldade. Porque a família rica, a hora que o filho vai ser reprovado, dá um jeito, contrata um professor. E aí esse aluno vai ser reavaliado, ver se ele está em condições de passar. Esse aluno vai ser reavaliado. No dia 18, o professor vai dar a ele a nota que ele acha que merece. Claro que vai ter reprovação. Mas é claro que alguns também teriam... Foi-lhe dado uma chance de aprender mais e melhorar. Esse programa de recuperação é uma oportunidade que o aluno está tendo, porque ninguém vai fazer recuperação de um ano em 2 semanas, e nem precisa. Claro. O currículo tem muitas coisas que você não usa. O que é a habilidade essencial da 6ª série de matemática que o aluno precisa saber, sem a qual ele não consegue seguir a 7ª? É isso que importa. É isso, a habilidade essencial. Esse teste é dirigido ou cada professor aplica o seu? Cada professor aplica. Dentro da tua autonomia. A autonomia do professor. Tá. Eu queria lhe ouvir um pouco isso, secretário. Agora vai aqui como um mero observador da área. Às vezes, quando eu ouço falar em educação, isso no Brasil, eu acho que a pauta gira em torno um pouco, hoje em dia, os prefeitos também, Chromebooks, reforma de escola, turno integral, contraturno. Tudo ótimo. Às vezes me dá a impressão que o furo é um pouco mais embaixo. Vejo falar pouco, por exemplo, de modelo pedagógico, de jeito de ensinar. É um pouco isso. Às vezes a gente está assim, vamos reformar, vamos dar um notebook para o aluno e vamos botar no contraturno. Mas não é bem isso apenas, né? A educação nunca é... assunto de uma causa só, né? Ela é sempre um múltiplo né? A formação do professor, o nível de engajamento do professor, o nível de engajamento do aluno, a família do aluno, a metodologia usada. A gente está vivendo um momento de mudança profunda na metodologia e nos processos pedagógicos. Por exemplo, o ano passado, que eu cheguei em março, em abril a gente já fez a primeira grande avaliação diagnóstica para ver em que pé os alunos, em que situação eles estavam. Entre maio e agosto, nós construímos material pedagógico específico em função das lacunas de aprendizagem,
fizemos formação de professores com bolsa de formação para os professores, para estimulá-los a participar. Ampliamos 2 horas semanais de aula de língua portuguesa e 3 horas semanais de aula de matemática. Isso implicou na contratação de 4.000 novos professores para fazer um reforço grande de recomposição das aprendizagens não acontecidas durante a pandemia. Isso é um novo modelo pedagógico, é um modelo. E trabalhando com as metodologias ativas. O que são as metodologias ativas? O modelo antigo de educação tinha o foco no ensino e no professor. A educação moderna tem foco no aluno e na aprendizagem. Pois é, bom. Então, muda completamente. Me consola e me conforta, porque eu vejo muito pouco falar de aprendizagem de aluno, né? Claro, Se fala pouco de aluno quando se trata de educação. Aliás, é uma coisa que, né, às vezes, quando eu cheguei também, as pessoas estranhavam um pouco na minha conversa, na minha narrativa, porque parecia que eu só falava do aluno e o professor. Falei, gente, eu sou professora e é a coisa que mais me dá orgulho. Agora, eu tenho muito orgulho de ser professora, mas eu tenho a humildade de reconhecer que se não existisse aluno, eu não existiria profissionalmente. Que é o objeto do trabalho todo. Exatamente. Então, e um pouco é isso, a questão da cultura da repetência, Kleber. Tem professor que fala, ai, secretária, mas eu estudei 4 anos, eu ralei, eu esforcei, eu vou desvalorizar o meu diploma se eu aprovar qualquer um. Na verdade, desvalorizar, eu não estou atribuindo responsabilidade a ninguém, mas o conceito de valorização do diploma é você conseguir aprovar todo mundo. O médico estuda para curar o paciente, sim. O professor estuda para ensinar o aluno. Então, sim, fazer que ele aprenda. Agora, é claro que nenhuma reprovação é responsabilidade só do professor, Kleber, e eles sabem disso. Eu falo claramente na rede, um aluno que é reprovado, eu sou responsável, porque enquanto gestora do sistema, eu não fui capaz de criar no sistema as condições para que aquele aluno tivesse as oportunidades de estudo. Então, o professor, o diretor, a família, a secretária, o coordenador pedagógico, todos nós somos responsáveis. A senhora falou aí de professor, né? A senhora acha que há uma consciência, secretária, no professorado, no magistério, uma consciência até de autocrítica sobre as necessidades dessas mudanças, que eventualmente implicarão alguma desacomodação? Tenho certeza disso, tenho certeza. A senhora está otimista sobre isso? Completamente. A rede de professores do Rio Grande do Sul é a rede mais qualificada que eu conheço. São professores com mestrado, com doutorado, com anos de experiência, é uma rede muito qualificada, muito engajada. É claro que não há uniformidade, você tem os focos de resistência, você tem pessoas que por diferentes razões fazem, né, objeção ao que está sendo feito. Eu não sou ingênua de achar que o que eu estou falando é aceito por todo mundo, muito longe disso. Mas eu não tenho dúvida de que a rede está engajada numa mudança. E eu vejo por mim, eu tenho um contato muito próximo com as escolas, Kleber. Todo diretor de escola tem meu telefone. Eu falo publicamente, eles conversam comigo. Eu fico, às vezes, de madrugada respondendo. Então, eu tenho uma relação muito próxima com professores. Que em dado momento teve uma nuvem de desmotivação geral, né? Para essa carreira, no magistério. Não sei se foi a pauta sindical, produziu um pouco também. Isso é uma realidade. Nós estamos vivendo um apagão de professores aqui no Rio Grande do Sul. Tanto que nós vamos criar um programa de indução à formação de professores. Para você ter uma ideia, eu te disse que o ano passado, quando ampliamos a carga horária da aula de português e matemática, nós precisamos contratar 4.000 novos professores. Nós conseguimos contratar 3.800 professores. Tem 200 professores de matemática que não existem no Rio Grande do Sul. E só conseguimos contratar 3.800 porque eu saí ligando para os reitores pedindo apoio, porque o aluno do último ano pode dar aula. Desses 3.800, nós temos 1.600 que são alunos de último ano. Então, a gente já não tem professor no Rio Grande do Sul. Esse é um problema muito grave, muito sério,
E a gente, né, nós estamos propondo um programa de indução, estimulando tanto as universidades quanto os alunos a fazerem a docência com compromisso de retorno. Muitas universidades hoje já fecharam os cursos de licenciatura, Kleber. A PUC não tem mais curso de matemática, curso de física. Então, cadê meus 200 professores de matemática? Poucas universidades mantêm. Então, o Estado tem que ter uma política indutora de formação de professores. Algum raciocínio, secretária, há espaço para algum raciocínio de bonificação salarial em virtude de resultados, a tal da meritocracia que alguns chamam, que alguns estados fizeram, alguma coisa nesse sentido? Olha, isso é um tema controverso, polêmico, meio estigmatizado, mas que tem diversas formas de atuar. A gente vai fazer um tipo de incentivo agora, Kleber, numa experiência com a alfabetização. Por que a alfabetização é tão importante, embora não seja tarefa direta da Secretaria da Educação, que a gente sabe do município. O que acontece? Na avaliação diagnóstica que nós fizemos o ano passado, as crianças que estão no terceiro ano, estavam em 2022 no terceiro ano, não estavam alfabetizadas. Qual é a realidade? Em 2020 elas estavam no primeiro ano. Tiveram 20 dias de aula e a escola fechou, elas não souberam o que é escola. 2021 elas estavam no segundo ano, sem aula, sem aprovação, pandemia. No terceiro ano, elas na verdade, tiveram o início de escolaridade, escolarização, o que é rotina de escola. Nenhuma criança de 7 anos, sozinha em casa, com um celular na mão, ia se alfabetizar. Então, nós temos aqui uma geração, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, uma geração toda, que se nós não fizermos um pacto pela alfabetização em regime de colaboração com os 497 municípios, a gente vai ter uma geração que vai ter impactos negativos no futuro do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai trabalhar, na vida adulta toda, problema, né, lacuna que segue. Então, nós vamos trabalhar. Fizemos o ano passado, em novembro, uma avaliação de desempenho dos alunos do segundo ano do fundamental, das escolas estaduais e municipais. O Estado bancou a avaliação de todas as escolas municipais. Hoje nós temos os dados de segundo ano, que é quando a criança deveria estar alfabetizada. Nós temos os dados de leitura, escrita e fluência leitora dessas crianças. Amanhã temos uma grande reunião com o DIME aqui, depois de amanhã. Vamos trabalhar juntos, Estado e municípios juntos, nesse processo de alfabetização. Em novembro, a gente faz a mesma avaliação feita em novembro passado. As 200 melhores escolas vão receber uma premiação, que melhor alfabetizaram. As 200 com resultados mais baixos vão receber apoio técnico e financeiro, porque são os que mais precisam. O dinheiro, e vai ser uma recompensa financeira, o dinheiro das escolas premiadas será pago 75% na hora da divulgação, 25% na hora que eles comprovarem que aquela escola boa ajudou uma escola que ainda não encontrou o seu caminho. Interessante. E as escolas de baixo desempenho vão receber 50% do recurso na hora e 50% quando provarem que mudaram de patamar de aprendizagem. E nós vamos colocar em contato direto um professor de uma escola de sucesso com um professor, porque todo diretor quer ser o melhor diretor da vida, mas nem todos sabem. Então, a gente vai pegar quem já sabe o caminho das pedras para ajudar ensinar. Esse sistema de colaboração entre pares é o que mais dá resultado no mundo. Professor ajudando o professor. O professor aprende muito mais com o outro professor do que fazendo um mestrado ou um doutorado teórico, entendeu? Secretária,
Nós vamos continuar mais uns minutinhos na internet, só vou me despedindo dos ouvintes da Rádio Bandeirantes e convidando para que acompanhem a íntegra do programa nas redes sociais. Bom final de semana para você que nos escuta pela Rádio Bandeirantes. Eu queria lhe ouvir, a senhora falou en passant também, que é um assunto que está na pauta do presidente Zanquim, ele fala de educação para o desenvolvimento, a questão do ensino profissionalizante, como é que está isso na sua... Que é uma questão de ensino médio, é isso, né, secretária? Nós estamos fazendo uma grande mudança na educação técnica e profissional daqui, do Rio Grande do Sul. Antes nós tínhamos a SUEPRO, que é a Superintendência da Educação Profissional, meio que a parte da Secretaria. Hoje é parte completamente integrada. A nova reforma do ensino médio cria o que se chama 5º itinerário formativo. São 4 itinerários propedêuticos e 1 itinerário do mundo do trabalho para trabalhar junto. O Rio Grande do Sul, ano passado, quando nós já fizemos uma primeira mudança, criando ferramentas que definem aderência econômica e aderência pedagógica aos cursos profissionais, e o presidente Zanquim está coberto de razão. A gente tem que estimular a participação no mundo do trabalho. A educação tem um valor intrínseco por si, mas ela, na verdade, tem valor quando ela permite uma inserção produtiva do jovem na vida social. É o que todo mundo busca também, é o que todo mundo busca. E a educação técnica e profissional é esse caminho. E aqui eu vou dar uma boa notícia. Eu falei da alfabetização do Ceará, falei do ensino médio em tempo integral de Pernambuco. Acho que o Rio Grande do Sul tem todas as condições para ser o case de sucesso na educação técnica e profissional. Olha que bem. Porque nós temos um sistema de parceria com o Sistema S, de parceria com o Instituto Caldeira, com a universidade, com outros, que nos permite mostrar para o Brasil, porque o Brasil está um pouco perdido com essa educação profissional dentro do ensino médio. O estado que faz melhor educação técnica e profissional é São Paulo. Só que eles têm uma coisa que chama Instituto Paula Souza, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nem é da Secretaria da Educação. É um outro modelo. Então, não é um modelo de educação para o Brasil. O Rio Grande do Sul tem condição de ser esse modelo. Secretária. Quero vir aqui dar essa notícia. E vamos acompanhar, uma bela notícia essa, uma bela notícia, né? Auspiciosa, a gente precisa disso, principalmente nessa área. Queria lhe agradecer muito e entender, para fechar, o que motiva uma goiana se bandear para cá, para o Rincão Gaúcho, como sua mensagem final aí e encarar esse desafio também. Olha, contra toda a família, eu estou casada há quase 55 anos com o meu primeiro namorado, temos 3 filhos, 8 netos, 1 bisneto, e os netos e bisnetos não entendem o que eu estou fazendo sozinha aqui morando num quarto de hotel. Na verdade, Kleber, em 1999, depois de 10 anos de UNB, 30 anos de UFG, eu virei secretária da Educação de Goiás. E fiz um meia-culpa terrível. Eu descobri que depois de 40 anos de universidade eu não sabia nada da educação básica Olha que pública. Interessante. E aí esse meia-culpa fez com que eu assumisse um compromisso comigo mesma de me dedicar à educação pública básica do Brasil. Seja de Goiás, seja de São Paulo, seja do Rio Grande do Sul, seja da Paraíba, seja de onde for. Até os 100 anos, quando eu acho que eu vou estar bem ativa, eu tenho um compromisso de doação do meu tempo, do que eu aprendi ao longo da vida. Eu tive boas oportunidades educacionais, eu estudei, né? Eu nasci numa família que me propiciou boas escolas, viagens, morei muito tempo no exterior. Eu acho que eu tenho uma contribuição a fazer. Só para finalizar, para você entender melhor por que eu estou aqui. Quando eu era deputada federal e o Cristóvão Buarque era senador, a gente se reunia muito no final da tarde, ia lá no café do Senado e batia papo. Ele falava assim: Raquel, esse Congresso tem lobista demais, você não acha, não? Eu falei: acho, Cristóvão. Tem lobista da polícia, rural, evangélico, de professor, de policial, só não tem lobista de criança, Raquel. Os únicos são você na Câmara e eu no Senado. Então, ele me definiu como lobista de criança. Muito bom. Então, eu estou aqui exercendo meu papel militante
de lobista de criança. E agora Kleber. esse assunto está na prioridade da mesa. Isso é bonito também, né? Porque Né? por falta de vontade política não vai ser, né, secretário? Né? Finalmente. E eu estou hoje com uma estrutura que permite fazer isso na Secretaria da Educação. Que bom. E que Deus lhe abençoe, acima Amém. de tudo, bom trabalho. Obrigada. E obrigado por ter destinado esse tempo precioso para nós. Então, queridos, nós voltamos no próximo final de semana, no próximo sábado, com mais uma edição. Até lá, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.